temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não sou eu não estou querendo aparecer aqui. Tudo que eu tenho feito é para que a excelência disso seja de Deus, é para a glória seja de Deus, é para que Deus apareça, é para que o tesouro seja o tesouro de Deus. Quando ele fala aqui, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, ele está fazendo uma analogia aqui. Naquele tempo existiam alguns vasos. Existiam os vasos que eram de honra, aqueles vasos bonitos, que eram colocados de decoração. Esse vaso que Paulo está se referindo aqui, era um tipo de vaso muito barato, que existia na época, onde as pessoas pegavam esses vasos e elas depositavam lixos e até mesmo, em alguns casos, eles eram utilizados até para colocar dejetos humanos. E o que acontecia? Eram vasos que eram utilizados para isso, depositar lixo e dejetos humanos. Só que algumas pessoas pegavam esses vasos e os compravam, e ao invés de depositar lixo ou dejetos humanos, eles pegavam riquezas, coisas caras, ouro, joias, dinheiro, e guardavam nesses vasos, para que se acontecesse de alguém olhar para aquele vaso e pensar assim, fosse lá roubar, aconteceu alguma coisa, eu falei assim, cara, isso aqui não deve ter nada que preste, isso aqui é onde coloca lixo e dejeto. Mas, na verdade, dentro daquele vaso, não tinha lixo ou dejeto, tinha um tesouro guardado ali dentro, e ninguém dava valor. Algo que as pessoas olhavam para um vaso, que era um vaso que ninguém dava valor, mas por dentro aquele vaso era um tesouro. O que Paulo está dizendo aqui é justamente isso. Talvez ao olharem para ele, e até mesmo para nós, as pessoas podem até não dar valor algum, mas Paulo tinha consciência de que dentro dele habitava o Espírito Santo de Deus, e ele tinha o maior tesouro que o ser humano poderia ter, que é o Evangelho. Quando Paulo fala aqui, temos, porém, este tesouro aqui é o Evangelho, é a palavra de Deus, em vasos de barro. Ou seja, ele era um vaso de barro que você podia olhar e não via valor algum, mas dentro dele tinha um tesouro precioso, que é a palavra de Deus, o maior tesouro que o ser humano pode ter. Nós talvez olhamos para as nossas vidas e falamos assim, será que eu valho alguma coisa? Existe tanto isso hoje, as pessoas pensarem se tem algum valor em si. Temos valor, não em nós mesmos, pelo que nós somos, mas pelo que Deus conferiu a nós, pelo que Deus permite que nós vivamos, pelo Espírito de Deus que habita em nós, pela palavra que nos foi revelada. Esse é o nosso tesouro. Nós somos vasos de barro. Talvez exteriormente realmente não temos tanto valor assim, mas nós sabemos que interiormente nós temos um tesouro guardado em nós. Existe um tesouro valioso, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Este tesouro é o Evangelho. Para que o tesouro apareça, era preciso que o vaso fosse quebrado. O tesouro era colocado, mas quando alguém quisesse retirar aquele tesouro, é igual o cofrinho. Você vai colocando dinheiro dentro do cofrinho, você tem que quebrar ele uma hora. Paulo vem falando aqui que os seus sofrimentos, ele vai desenvolver a ideia aqui, é que quando ele estava sendo moído, quando ele estava sendo quebrado, quando ele estava sofrendo, quanto mais ele sofria, quanto mais ele era quebrado, quanto mais ele era moído, mais esse tesouro era revelado, mais a glória de Deus resplandecia, porque enquanto ele era moído, enquanto ele era um vaso de barro que parecia não ter valor e era quebrado, ele pregava o Evangelho, ele mostrava a palavra de Deus, e através dele ser quebrado, através dele sofrer e do seu sofrimento, a palavra de Deus estava sendo revelada. O Evangelho, o verdadeiro tesouro estava sendo revelado. O tesouro era Paulo? Não. O tesouro era o próprio Deus sendo manifestado através da palavra que estava sendo pregada por Paulo, que sofria as piores dores, as piores lutas por amor a este Evangelho e por saber que dentro dele havia o maior tesouro que um ser humano poderia ter.